E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que esteja todo mundo bem. Vamos dar continuidade à aula 2, tá? A aula 2 é sobre tectônica de placas. A gente vai discutir sobre qual a origem, como foram os primeiros estudos, as primeiras ideias em si, até os principais movimentos que nós conseguimos identificar hoje através de vários estudos de diversas áreas das geociências. Então, a teoria da tectônica de placas, ou seja, a teoria de que os continentes não estivessem sempre nas posições em que se encontram hoje, quando proposta e posteriormente comprovada, revolucionou o conhecimento geológico e a visão de que a humanidade tinha a respeito do planeta. Então, a constatação da teoria da deriva continental, a teoria que relaciona o movimento dos continentes, apresentou uma forte influência nas teorias evolutivas e na formação como os geocientistas passaram a interpretar a dinâmica do interior da Terra e sua relação com a litosfera. Vamos comentar um pouquinho sobre um breve histórico, tá? Então, a sugestão de que os continentes teriam estado próximos no passado ou até mesmo unidos surgiu logo após a elaboração dos primeiros mapas das costas atlânticas da América do Sul e africana. Então, Francis Bacon era um filósofo inglês, ele sugeriu o encaixe entre os continentes e deixou pela primeira vez registrada na história a sugestão da movimentação das massas continentais. Ele sugeriu o encaixe, mas não que teriam tido esse movimento. Além de Bacon, tivemos também Benjamin Franklin, Antônio Snyder Pellegrini, que também sugeriram a possibilidade de deriva continental. Outro personagem que também apontou a possibilidade da deriva continental foi Abraham Ortelius, que era um geógrafo e cartógrafo belga e ficou famoso na Europa, tendo trabalhado com outro famoso cartógrafo, o Gerard Mercator. Em seu trabalho, de compilação do Atlas Mundial, que chamava Sintonia Geográfica, de 1578, Ortelius considerou a possibilidade da deriva continental a partir da observação da forma dos continentes. Então, o encaixe dos continentes, ele sugeriu que havia um movimento entre eles. Quem teve mais argumentos a respeito dessa ideia foi com o trabalho do meteorologista alemão Alfred Wegener, que a ideia da deriva continental ganhou a forma de uma hipótese científica, devido à sua intensa busca por provas geológicas e paleontológicas da antiga União dos Continentes. Ele publicou um livro famoso chamado Origem dos Continentes e Oceanos, e apesar disso, a sua teoria não alcançou a comunidade científica da forma mais ampla até 1922, quando seu livro foi traduzido para o inglês. A partir daí, Wegener ele propôs nesse seu livro o nome de Pangeia para a reunião de todas as massas continentais, que ele visionou, significando Pan significa todas e Geia terra. Ele considerou, através dos seus dados, que a Pangeia ela teria iniciado, a fragmentação da Pangeia teria se iniciado por cerca de 220 milhões de anos, durante o período chamado Triássico. A Pangeia ela teria se partido em dois imensos continentes, um ao norte chamado Laurásia e outro ao sul chamado Gondwana. As evidências definitivas, principalmente geofísicas, sobre a teoria da deriva continental, ela só viria a ser reunidas após a Segunda Guerra. Bem, aqui nós conseguimos observar o mapa no período Triássico, como a gente conseguiria observar que estaria dispostos os continentes. Aqui conseguimos observar um grande oceano, que seria maior que o Pacífico hoje, que seria o Pantalássico, que ele englobaria a maior parte do globo terrestre. E nós conseguiríamos observar o continente Gondwana junto com o continente Laurásia. Então, todos esses continentes reunidos eram chamados de Pangeia. Como Wegener conseguiu reunir todas essas evidências? Então, através de várias pesquisas e financiamento, ele conseguiu navegar por vários anos ao redor do mundo e identificar o que ele estava pesquisando. Então, uma das primeiras evidências foi as evidências paleontológicas e paleogeográficas, ou seja, ele conseguiu observar através de
fósseis de fauna e flora, ele conseguiu observar nesses fósseis que havia uma relação entre eles. Como assim? Então foi evidenciado aqui fósseis, principalmente do período anterior ao Triássico, ao Cretáceo, ao Triássico no caso, né, de cinogantos, aqui na América do Sul e na África. Ele conseguiu observar também aqui esse réptil aqui, Mesosaurus aqui também aqui na costa sul da América do Sul e na África. E também conseguiu observar fauna, totalmente uma fauna bem gigante aqui nos continentes australiano, antártico, na África e também aqui na América do Sul. Então, com a reunião de várias evidências geológicas, como é que ele veio a considerar de como é que esses animais eles teriam animais terrestres, eles teriam navegado eles teriam nadado grandes distâncias por isso. Então a ideia da reunião dos continentes anteriores já era iniciada aí. A hipótese já iria ter a sua confirmação nessas evidências paleontológicas. Outras evidências também reunidas por Werner foi com relação a evidências geológicas, principalmente em relação de rochas de idade de mesma idade e natureza em diferentes continentes. Além disso, também depósitos glaciais também foram observados nesses ambientes na época, no período. No sul da América do Sul, aqui, boa parte da África, Índia e Austrália, indicando que esse continente todo, nesse período, ele estava interligado ali próximo ao Polo Sul do nosso planeta. No entanto, apesar da reunião, né, de todas as provas históricas, Werner ainda enfrentava a principal crítica de sua teoria, principalmente naquele período, início do século XX, enfrentava ainda essa crítica, né? Então, para Werner, ele dizia que os continentes abriram caminho através da crosta oceânica, semelhante a um barco navegando no mar. A crosta continental deslizou sobre a crosta oceânica. Então, essa evidência para os cientistas não era suficiente. Ele não conseguiu observar essas provas e as ideias de Werner em seu livro elas não foram consideradas sérias. E em 1930, Werner morre e é esquecido a sua teoria da deriva continental. E com o desenvolvimento de equipamentos como sonares, magnetômetros, gravímetros, depois do período da Segunda Guerra Mundial, foi possível executar o mapeamento detalhado do fundo oceânico e este procedimento levou à presença de cadeias de montanhas que cortam os oceanos, aqui as famosas dorsais mesoceânicas, que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Então, entre as décadas de 1950 e 1960, duas instituições acadêmicas lideraram a pesquisa sobre o fundo das bacias oceânicas e ajudaram a criar a revolução sobre o conhecimento das placas tectônicas. Os institutos nova-iorquinos aqui, Lemont Geological Observatory e Scripps Institute of Oceanography da Califórnia, através de dois projetos, né, o DSDP e o ODP, que até hoje ainda funciona, então que é no JORDIS Resolution, eles foram dos pioneiros na cartografia oceânica e aquisição de dados que vieram a ser utilizados para a criação da teoria da deriva continental. Criação não, a aceitação e confirmação da teoria da deriva continental. Então, entre os finais da década de 40 e da década de 50, 1940 e 50, foram realizados estudos nas regiões centrais profundas do Oceano Atlântico. Isso muito com final de cunho de Guerra Fria, início de cunho de Guerra Fria e entre si, eles queriam ter certeza do que é que por onde eles estavam caminhando, tá? Então, esses estudos realizados nas regiões centrais profundas do Oceano Atlântico revelaram a presença de uma cadeia de montes submarinos que foi denominada de dorsal atlântica ou cadeia meso-oceânica, tá? Essa cadeia ela se estende ao redor de um eixo central do Oceano Atlântico por 84 mil quilômetros, tá? E seu centro ocorre em depressões que vão variar entre 1 a 3 quilômetros. Constatou-se também que ao longo dessa cadeia emerge do interior do planeta um intenso fluxo de material vulcânico e essas cadeias são marcadas por
terremotos e vulcanismo intenso. Então, nessa imagem nós conseguimos observar mais ou menos a forma em perfil da dorsal meso-oceânica do Pacífico, que também foi evidenciada, e também a dorsal meso-oceânica aqui do Atlântico. Tá? E a dorsal atlântica, que foi uma das primeiras a serem mapeadas, ela emerge na região da Islândia, aqui mais ao norte, onde formam as ilhas vulcânicas, e nessa região a atividade vulcânica é termal. Ao estudar a dorsal atlântica, né, os cientistas perceberam que esta dividia a crosta em duas partes e poderia representar como se fosse uma cicatriz da separação entre os continentes. Aqui nós conseguimos observar bem essa relação da dorsal toda aqui, de toda a dorsal mesoatlântica aqui, tá? Nas regiões mais profundas aqui, separando os continentes, e foi evidenciado que ela separaria dois grupos de placas, as placas, no caso depois ou posteriormente, de placa europeia e placa norte-americana, tá? E nós conseguimos observar aqui na Islândia aqui, que há essa separação, e onde ocorre essa separação da dorsal mesoatlântica, há intenso vulcanismo, tá? Que há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, fez com que a Europa toda parasse por conta da liberação de grandes quantidades de cinzas vulcânicas, e os voos europeus entre Estados Unidos e Europa foram paralisados. Essas expedições ajudaram a mapear o fundo das bacias oceânicas e descobriram feições importantes e jamais vistas, como, por exemplo, feições relacionadas a fumarolas e a própria vida que apareceu aqui, ou seja, águas aquecidas e ter condições de vida aqui nessas regiões tão profundas do planeta, tá? E evidências de vulcanismo que corroboram com a ideia de que ocorre vulcanismo, então vai ocorrer criação de crosta, ou seja, geração de crosta oceânica. Então é uma das evidências, tá? E isso também é extremamente importante para a formação de depósitos minerais. Por outro lado, os estudos na área de geocronologia, realizados entre os anos 50 e 60, de 1950 e 1960, permitiram verificar as idades das rochas no assoalho oceânico. E ao contrário do que se imaginava na época, as idades das rochas que constituíam o embasamento das bacias, ou seja, das bacias oceânicas, de todo o sistema oceânico em si, são bem recentes. Eles não ultrapassando 200 milhões de anos. Recente para nossos tempos geológicos, tá bom? Então, e essa evidência foi extremamente importante para se identificar essa questão de o início de como ocorreu os movimentos tectônicos. Verificou-se que as rochas de idade semelhante situam-se dos dois lados da dorsal atlântica, e com mais jovens próximas à dorsal e as mais antigas mais próximas às margens dos continentes. Então, mais próximas às dorsais e mais antigas próximas às margens dos continentes. Também o estudo do paleomagnetismo das rochas ao longo dos dois lados das dorsais, ou seja, ao longo dos dois lados da dorsal, revelou também a formação de pares simétricos de rochas com os mesmos sinais magnéticos, originados pela oscilação do campo magnético da Terra no passado. Então a gente vai observar isso aqui mais à frente. E aqui a gente consegue observar um quadro em que são observadas as bacias oceânicas em milhões de anos. Então, aqui próximo ao vermelho, toda essa região do vermelho são idades bem recentes, no mais tardar 20 milhões de anos. E quanto mais longe do centro das dorsais, mais antiga vai ficando as placas. Ou seja, as placas aqui nas dorsais do continente sul-americano e continente aqui africano, é observado idade entre 120 até 180 milhões de anos. Tá? E as regiões mais antigas que nós conhecemos hoje de placas oceânicas está ali na região em que é o choque de placas da placa africana com a placa euroasiática, de em torno de 260 milhões de anos. E a configuração das placas tectônicas que revestem a superfície do planeta são essas aqui que a gente consegue observar.
Então eu tenho várias placas aqui que podem ser observadas. Placa do Pacífico, placa das Antilhas. Com o detalhamento dos estudos foram observando que existem algumas placas menores. Então placa das Filipinas, placa norte-americana, placa africana, placa da Antártida, placa helênica. Então são várias e várias placas que hoje são conhecidas na Terra. Então a natureza dos contatos que ocorrem entre as placas, elas podem ser de alguns tipos. Isso muito por conta da forma com que ocorre esse movimento. Eles podem ser do tipo convergente, ou seja, uma placa se aproxima da outra. Podem ser divergentes, ou seja, elas se afastam. Ou podem ser transcorrentes, elas têm movimentos laterais uma em relação à outra. Tá? Então vamos observar aqui um pouquinho no quadro. A placa norte-americana com a placa aqui de placa pacífica, elas têm um relativo movimento de convergência. Tá? As placas aqui do Pacífico, a placa euroasiática, a placa filipina, elas também têm esse movimento convergente. A placa de Nazca com a placa aqui sul-americana também tem esses movimentos convergentes. E quando eu tenho movimentos convergentes, geralmente eu tenho a formação de cadeias de montanha, como as cadeias de montanha aqui, as rochosas nos Estados Unidos, os Andes aqui na América do Sul e, por exemplo, placa andina com a placa euroasiática, a formação do Himalaia aqui, cadeias do Himalaia. Tá? E também eu tenho a questão do afastamento entre as placas. Então, dois exemplos, placa africana com a placa australiana ou placa sul-americana com a placa africana. Então, há movimentos divergentes, ou seja, afastamento, separação de dois continentes, separação de duas placas continentais. Então, eu tenho formação e criação de crosta. E em movimentos mais de transcorrentes, eu tenho aqui em alguns pontos movimentos transcorrentes. A placa de Escócia aqui com a placa antártica, em alguns pontos ela tem movimentos de transcorrência. A zona aqui na região da placa de Cocos com a placa norte-americana, eu tenho formação da falha de St. Andrews, que é uma grande falha transcorrente que também é bem famosa como exemplo para esse tipo de movimentos que ocorrem de tipos diferentes de contato entre placas. Então aqui eu consigo evidenciar nessa imagem aqui os movimentos de convergência, aqui principalmente nessa placa aqui, a placa de Nazca com a placa sul-americana, movimentos de divergência, ou seja, separação continental aqui nesse ponto, e também de transcorrência aqui nessas zonas aqui mais abaixo, tá? Finalmente, na década de 60, Harry Hess, ele foi um pesquisador da Universidade de Princeton, ele propôs, a partir das evidências de idade de rochas e simetria nas anomalias magnéticas, a teoria de que o fundo oceânico se espalhava continuamente a partir da dorsal, ou seja, o centro do espalhamento seria a partir da dorsal. Então, o fluxo de material que escoa a partir da dorsal proveniente de uma corrente de convecção, que já é uma ideia bem mais abrangente da ideia de correntes de convecção, empurra as rochas mais antigas lateralmente, certo? Empurra as rochas mais antigas lateralmente e segue formando outras rochas mais novas. Vai intrudindo material magmático. O material magmático, quando chega à superfície, resfria, gerando crosta oceânica e, a partir daí, criação de placa oceânica. Observamos aqui muito bem a relação da distribuição das idades, ou seja, eu tenho isócronas ou isolinhas de mesma idade. Aqui a gente consegue observar 9 milhões de anos, 38 milhões de anos aproximadamente na mesma distância entre eles. Então, a gente consegue observar 53 milhões de anos. Então, há uma separação relativamente paralela entre as placas. Além disso, eu consigo observar também fraturas que relacionam a movimentos transcorrentes. E isso a gente vai ver mais à frente, na próxima sessão da aula. Aqui observamos bem a relação da questão do paleomagnetismo, ou seja, do magnetismo antigo que é preservado na rocha, e conseguimos observar movimentos de polaridade magnética normal, ou seja, normal em relação a hoje, e polaridade reversa, ou seja, o polo norte magnético era inverso ao que é hoje, né? Então, é conseguido observar também essa relação do paleomagnetismo e também em proporções
relativamente semelhantes. Então o Hess ele propôs a divergência que ela é vista na dorsal. Ela é resultante do alto fluxo de material do manto que emana através da própria dorsal. Então aqui a gente consegue observar bem esse modelo aqui esse gifzinho aqui mostrando a evidência de intrusão de material magmático, resfriamento e criação de crosta nas suas laterais, tá? E dessa forma ele considerou que a origem do movimento dos continentes e a consequente formação dos oceanos ela é originada pela ação das correntes de convecção de material proveniente do manto. Então, como seriam essas correntes de convecção? Elas seriam correntes em que o manto, através de movimentos convectivos, ou seja, o magma que está mais... As rochas que estão mais profundas no manto, ali no manto inferior, elas aquecem mais rápido, elas aquecem muito mais e tendem a vir para zonas mais superficiais ou mais próximas à superfície, devido às diferenças de densidade. Quando há aquecimento da rocha, eu tenho uma leve redução de densidade. E essa redução da densidade faz com que essas rochas tendam a subir, a relacionar esse movimento de subida. E esse movimento de subida faz com que ocorra, quando ela chega próximo à superfície, ocorre o resfriamento, e a partir daí desse resfriamento, juntamente com a subducção, ou seja, as convergências entre outras placas, fazem com que as rochas tendam a descer novamente. Esse movimento ele não é um fluxo contínuo rápido, ele é muito, muito lento, cerca de alguns centímetros por ano. Mas são grandes volumes de massa de rocha que é movimentado. Como nós vimos, por exemplo, na aula passada no estudo de sísmica, né? De evidências geofísicas através de ondas sísmicas. Então, quando estudamos a relação das separações continentais, então há toda a criação de um modelo esquemático de como é que é evidenciado isso. E essas evidências são baseadas no que conseguimos observar hoje na superfície terrestre. Para a formação de uma dorsal oceânica, há a relação de vários estágios, que é a partir da ascensão do manto, do material do manto. Tá? Então, a primeiro modelo seria a fusão parcial aqui, ou seja, o material do manto ascende, a geração da fusão parcial de rochas aqui próximo à base da crosta continental ou crosta oceânica, tá? A partir daí, há a injeção de material magmático. Com isso, essa injeção de material magmático, há a geração inicial de pequenos magmas básicos que vão ser importantes para a criação da crosta oceânica. A partir daí, com o aumento desse afastamento, conseguimos observar bem a formação dessa abertura continental, tá certo? Então, já vou iniciar o meu primeiro intrusão do oceano dentro do meu continente, e a partir daí, com a evolução da separação continental, eu tenho toda a criação de uma crosta oceânica completa e também do próprio oceano intrudido, separando esses dois continentes. Então, nós conseguimos observar bem aqui a relação de diferenças entre as temperaturas no manto, no núcleo externo fundido, né, que é líquido, e no núcleo interno, que é sólido. Então, nós temos um aumento de temperatura extremamente alto aqui no manto, enquanto que quando chegamos ao núcleo externo e interno, a variação de temperatura não é assim tão alta. E essa relação de variação de temperaturas mais altas aqui dentro do manto é que corroboram com a ideia de haver diferenças de temperatura dentro do manto que vão fazer com que ocorra movimentos diferenciados entre as crostas continentais, entre as placas litosféricas. E como conseguimos observar aqui nesse gráfico de fluxo, nessa imagem de fluxo de calor da superfície, conseguimos observar que as maiores temperaturas medidas elas estão próximas aqui entre as dorsais mesoceânicas, tá? Então a gente conseguiu observar bem aqui na dorsal mesoceânica aqui no Pacífico, na dorsal mesoceânica aqui no Atlântico e na dorsal mesoceânica aqui no Oceano Índico. E os movimentos convectivos, como é que seriam? Então, o fluxo de material através do manto em ascensão por convecção, ele é muito lento.
da ordem de centímetros por ano. Então, acredita-se que as temperaturas do núcleo externo podem chegar a cerca de 6.000 graus. Então, isso vai funcionar como motor. Esse aqui é uma imagem um pouquinho mais antiga, mas já observamos os primeiros estudos de tomografia interna do planeta. Então, é observado aqui dentro do manto zonas em que a redução de temperatura ou temperaturas relativamente mais baixas do que as zonas de temperatura mais altas, ou seja, nessas zonas que têm de temperatura mais alta, elas estão em movimento descendente, ou seja, elas estão descendo em relação ao manto, enquanto que essas zonas amareladas são zonas mais aquecidas, de menor densidade, elas têm tendência a subir. Bem, quando a gente está estudando as placas tectônicas, nós vamos ter que ver alguns conceitos, tá? E esses conceitos já foram explicados um pouquinho quando estudamos a estrutura interna da Terra. Então, primeiro é a litosfera. A litosfera ela é a parte rígida da superfície do planeta e ela é composta pela crosta, que são as placas oceânicas e placas continentais, mais uma porção do manto superior, uma camada do manto superior. A litosfera ela está dividida em placas limitadas por falhas e fraturas profundas, né? E o limite inferior da litosfera é a astenosfera. Isso a gente for observar em composições geoquímicas, tá? Na astenosfera, que situa-se entre 100 e 300 km de profundidade, inicia-se o processo de fusão das rochas silicáticas e isto cria uma zona com propriedades mais plásticas, permitindo que as placas elas se movimentem sobre a astenosfera. E as placas litosféricas podem ser de duas naturezas, ou podem ser continental ou oceânica. As continentais elas são mais espessas e menos densas, muito por conta da sua composição de rochas ricas em silicatos, principalmente rochas félsicas até ultramáficas, tá? E as rochas em sua maior parte rochas félsicas, e crosta oceânica, ou placa litosférica oceânica, que ela é menos densa, ou ela é menos espessa e mais densa, composta por rochas ricas em minerais, como ferro e magnésio, relacionadas às rochas máficas e ultramáficas. Bem, o atual conhecimento das idades das rochas que compõem a litosfera indica que os continentes eles começaram a se formar por volta de 3,9 bilhões de anos, tá? Então esse daqui, como a gente viu, é uma simulação aqui, esse gifzinho, é uma simulação dos últimos 750 milhões de anos de formação dos nossos continentes, tá? Então, com os dados paleomagnéticos e de idade, ou seja, os geocronológicos, é possível reconstruir as viagens das placas continentais através do passado e do planeta. Convido a vocês a verem lá no YouTube, procurarem lá sobre em inglês, também placas tectônicas em inglês, e verem alguns vídeos lá que são extremamente interessantes com relação a esse movimento das placas. Eu até passei já na nossa aula presencial. Então, para entender a tectônica global, com relação à expansão da teoria de Wegener, o J. Tooze Wilson, ou mais conhecido como Wilson, tá? Propôs, mas não é o Wilson a bola, propôs um modelo para explicar a criação contínua de bacias oceânicas e continentais. E seu modelo ele é conhecido como o ciclo de Wilson. Nós vamos analisá-lo agora, tá? O ciclo de Wilson, ou seja, o modelo de ciclo de Wilson, ele compreende os seguintes estágios. Como seriam esses estágios? Primeiro, seria a existência de um escudo continental, ou seja, todas as massa continental estaria ali estável, não estaria sofrendo movimento nenhum. A ascensão de um hotspot ou uma pluma do manto afeta o continente, certo, por baixo, causando um estremecimento e uma superior quebra a partir das suas zonas de fraqueza, formando os rifts, como a gente viu ali nas estágios da separação das dorsais oceânicas. E a partir da separação de duas placas, começa-se a formação de crosta oceânica, ou seja, a formação da dorsal oceânica. Ao se espalhar continuamente a placa, que vai ficando cada vez mais pesada, ela não consegue suportar e acaba se quebrando em um dos lados, iniciando o afundamento por baixo de uma placa continental, formando uma zona de subducção. Tá? A bacia oceânica ela, então começa a ser fechada e os continentes iniciam um movimento de colisão.
os dois continentes eles colidem completamente a bacia e é completamente fechada, sendo as placas oceânicas inseridas de volta dentro do manto. Após a colisão, o que resta são cadeias de montanha, que serão posteriormente erodidas. Tá? Então aqui a gente consegue observar bem essa relação aqui. Então, temos a fase de abertura e a fase de fechamento. Na fase de abertura, nós temos ali o cráton estágio, ou seja, o escudo continental estável. Posteriormente, nós temos a ascensão do material do manto aqui embaixo, forçando a abertura causando rifteamento. Posteriormente, o rifteamento já bem completo, nós temos toda a formação de um oceano completo, seria a distensão das placas separadas por formação de placa oceânica. Então, nós temos uma formação de crosta continental bem ampla aqui. Posteriormente, à medida que vai ocorrendo resfriamento aqui, eu vou tendo um aumento também da minha densidade e também do próprio material que vai sobrepondo a crosta oceânica aqui nessas porções. Então, vai haver uma quebra. Essa quebra vai fazer com que ocorra o início de uma zona de subducção e iniciando o processo de fechamento da minha bacia que foi anteriormente aberta, tá? Esse movimento ele é bem mais rápido do que a própria criação de crosta oceânica, porque eu tenho auxílio de duas forças a mais aqui, tá? Eu tenho auxílio aqui de subducção aqui, que acelera o processo de fechamento da bacia. E posteriormente, após o choque das duas massas continentais, de placas de crostas continentais, eu tenho a sobreposição e formação de cadeias de montanha nessas regiões, tá? Como é um exemplo aqui, o Himalaia. E a partir daí eu vou ter a forma, como não vai haver mais criação de crosta nenhuma, eu vou ter a pediplanização, que seria a tendência das superfícies serem aplanadas por conta do intemperismo. Aqui nós conseguimos observar todos os estágios do ciclo de Wilson e comparar eles com o que nós observamos hoje na crosta terrestre. Então nós temos a fase de início de abertura, de rifteamento, tá? Eu tenho o início de um rift já bem formado aqui. Posteriormente eu vou ter a abertura completa do oceano aqui, então a fase de abertura completa. Posteriormente eu tenho a quebra da minha placa oceânica e início do fechamento aqui da placa da bacia oceânica, formação de cadeias de montanha. Posteriormente eu tenho o fechamento quase do meu oceano aqui no mar Mediterrâneo, como exemplo. E por fim eu tenho o choque entre duas massas continentais, que a gente tem a formação das cadeias do Himalaia. Esses são os exemplos de diferentes fases do ciclo de Wilson na nossa crosta terrestre. Então vamos falar um pouquinho sobre as placas tectônicas. Então, com relação aos tipos de placa tectônica, como a gente já comentou nos slides no início da aula, nós vamos ter as placas podem ser divergentes, geralmente entre crostas oceânicas, tá? Entre placas oceânicas. Vou ter zonas convergentes, pode ser entre placas oceânicas e continentais ou entre duas placas continentais. E posso ter contatos do tipo transcorrente, que geralmente é entre duas placas continentais. Então aqui nós conseguimos observar um contato convergente entre uma placa oceânica e uma placa continental. Aqui nesse gráfico, nesse quadro, nós conseguimos observar mais de uma placa de contato entre placas. Então nós observamos os limites com contatos divergentes, contatos convergentes e contatos transcorrentes. Vamos comentar agora sobre o contato divergente. Então o contato divergente ele vai fazer com que ocorra separação entre as placas, ou seja, eu vou ter rifteamento da placa, eu vou ter acreção de material e geração de crosta oceânica. Os exemplos são o Oceano Atlântico e em fases mais recentes, o Rift Valley do leste africano, do leste africano, que é observado aqui também. Isso aqui é fases iniciais da abertura do oceano. Então, tipos de contrato entre placas. Então, eu vou ter contrato entre placas convergentes, ou seja, vamos ter contatos compressionais. Então, os exemplos são aqui entre
a placa de Nazca, a placa sul-americana, formando aqui as zonas de a cadeia andina. Tem o contrato entre duas placas oceânicas, a placa do Pacífico e a placa euroasiática, que ela tem uma porção oceânica também, tá certo? E eu tenho a formação aqui das ilhas japonesas, que são os exemplos, ou Filipinas também seria um exemplo. E também tenho aqui os dois choques de duas placas continentais, que eu tenho a geração das maiores cadeias, as maiores cadeias de montanha que é observada hoje, que é a cadeia do Himalaia. Quando observamos as etapas do rifteamento e desenvolvimento das bacias marginais em bordas e placas que se separam, nós observamos esse esquema aqui: formação de um vale em rift, ou um rift valley, tá? E intrusão e formação de vulcanismo aqui dentro, tá certo? Posteriormente eu tenho formação marinha, intrusão e criação de crosta oceânica, primeiro em menor escala e depois em maior escala. Posteriormente eu vou ter essas fases de maior criação de crosta oceânica em si. Então já tem uma fase continental, uma fase oceânica de rift de oceano maior. Então aqui nós observamos bem esse afastamento entre elas. Aqui é um afastamento menor. A partir do momento ela vai crescendo o afastamento até ficar bem amplo e formação de um oceano completo. Aqui nós observamos bem a relação das etapas de rifteamento com relação a bacias marginais. Então, primeira formação seria o domo, que é observado isso aqui no leste africano. Então eu tenho a formação de domo e lacustre, ou seja, eu tenho formação de lagos e domeamento da crosta aqui nessas zonas. Primeiro o domeamento. Posteriormente, em algumas zonas do estágio da África lá, eu tenho a formação de lagos. Posteriormente, eu tenho a formação de um golfo, que seria o exemplo do Golfo do Mar Vermelho. E eu também tenho a formação do oceano, que seria um oceano completo como o Oceano Atlântico. E quando eu tenho choque entre duas placas, ou seja, entre placas oceânicas e continentais ou oceânicas e oceânicas, por exemplo, eu tenho algumas estruturas associadas. Então eu vou ter formação de fossas, ou seja, no encontro entre aqui as duas placas eu vou ter a geração de fossas, ou seja, eu vou ter domeamento, como exemplo a Fossa de Marianas, que é a mais profunda que é conhecida hoje, tá? Então, temos a formação de prisma de melange, ou seja, são fases acrecionárias do choque entre as duas placas oceânicas, ou placa oceânica e continental. Tá? Posterior ao prisma de melange, eu tenho a formação de uma pequena bacia chamada de bacia de antiarco, que ela é formada. O arco em si magmático, todinho, que é formado devido à intrusão da crosta oceânica. À medida com que ela vai adentrando no manto, ela vai aquecendo e sofrendo fusão. Essa fusão gera líquidos magmáticos, e esses líquidos magmáticos eles têm tendência a subir, a ascender e a se misturar com as rochas, com rochas aqui das placas ou continental ou oceânica, tá? Formando os arcos de ilhas, ou cadeias de montanhas com a formação de vulcanismo. Posteriormente, eu tenho a formação aqui de uma outra bacia chamada bacia, que ela é posterior à cadeia, ao arco magmático, que seria a bacia de retroarco. Nesse exemplo aqui, no modelo de subducção entre duas placas continentais, eu tenho a formação dos famosos arcos de ilhas vulcânicos, tá? Então, fusão de crosta oceânica, geração de líquido magmático. Esse líquido magmático vai se concentrando e formando vulcanismo aqui ao redor de grandes cadeias de ilha, como por exemplo nas Filipinas é um exemplo disso. Tá? Então, tem formação de rochas peridotíticas, de fusão de magmas ultramáficos. Eu tenho formação de bacia antiarco, forearc, né, em inglês, e também formação de prismas acrecionários e também de uma fossa, tá, um trench. Tá? Nesse outro exemplo aqui, nós temos a formação de uma zona de subducção por uma placa oceânica com uma placa continental.
Nesse modelo aqui eu também tenho a formação de arco magmático vulcânico, tá certo? Como exemplo aqui, nós observamos a intrusão de material fundido da crosta oceânica que ascende e sobe e vai se concentrando aqui por dentro da placa continental, tá? Nessa crosta continental eu tenho a fusão e posso ter fusões e misturas de magmas, eu posso ter formação de batólitos ou grandes corpos magmáticos graníticos ou andesíticos. Isso vai depender da quantidade de sílica que é assimilada pelo magma, tá? Aqui nessas margens eu tenho a formação de arcos vulcânicos aqui, próximos aqui entre o Japão e nas placas das Filipinas aqui. Eu consigo observar bem nessa zona estruturada aqui. Então eu tenho a formação de arcos de ilha aqui, de menor proporção. E também eu tenho a formação de arcos de ilha bem maiores, como por exemplo aqui o Japão, que é um dos maiores exemplos com relação a essa formação de arcos de ilhas mais desenvolvidos. E aqui nós observamos bem que o Japão ele é particularmente tem maior proporção de material vulcânico por conta de que ele está entre o choque de três placas tectônicas. Eu tenho a placa euroasiática, tenho a placa filipina e tenho a placa do Pacífico. Isso faz com que aqui eu tenha uma maior quantidade de fusão de material e geração de maiores quantidades de vulcanismo, por exemplo. Além disso, os próprios terremotos também são mais fortes. E aqui nós temos o exemplo aqui específico dos arcos magmáticos aqui na formação dos Andes. É um exemplo aqui. Então eu tenho a formação aqui da fusão aqui da fossa. Eu tenho a formação de fusão aqui da crosta oceânica com geração de líquidos magmáticos e geração de diversos tipos de magmas aqui, de magmas básicos, intermediários e até ácidos, magmas ácidos. Nesse caso aqui eu tenho com fusão, eu tenho a formação de prismas acrecionários, tenho a formação de fossas, tenho a formação de fusão, de geração de líquidos magmáticos que eles vão ascendendo e gerando diversos tipos de rochas diferentes, de composição de magmas diferentes, por conta da assimilação com as rochas provenientes da crosta continental. Eu posso ter a formação de magmas básicos, magmas intermediários e até magmas ácidos, tá? Vai depender da assimilação do material da crosta. E por fim aqui nós observamos a colisão entre as placas continentais após o fechamento das bacias oceânicas e consequentemente formação das cordilheiras de cadeias de montanhas. Então todo um período aqui de formação da litosfera, ou seja, eu tenho nesse de cima para baixo aqui, eu tenho a formação da cadeia do Himalaia, o choque das placas indiana com a placa euroasiática. Então a placa indiana ela vai mergulhando, vai sendo subductada em relação à placa euroasiática, e a partir daí todos os materiais que foram depositados aqui nos oceanos em si, os primos acrecionários, eles vão sofrendo acreção, eles vão sobrepondo uns sobre os outros. E essa sobreposição de uns sobre os outros é observada aqui que rochas que são de ambientes marinhos são observadas a mais de 5.000 metros de altitude lá nas cadeias do Himalaia. Tá? Então é uma das evidências que nós conseguimos observar de que houve um fechamento desse oceano. Bem, vamos continuar na próxima aula sobre tectônica de placas, falando sobre tectônica global.